paz esteja com todos vocês, meus irmãos, e mais uma noite em que o Senhor está conosco sempre, né? Todo momento. Essa palavra de hoje, irmãos, é uma palavra que eu vou dizer que fala de nós, a questão de não termos contenda e também a questão de, independente das diferenças com relação aos líderes, né, da igreja, para que haja o diálogo, né? Então, o que vai ser falado aqui é justamente isso. Amém? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Aqui, irmão, nesse primeiro versículo, o que acontece? Aqui nessa primeira, aqui mostra exatamente o seguinte: a primeira viagem que Paulo e um outro discípulo que estava com ele estavam viajando, né? Na sua primeira viagem, eles estavam falando da palavra, pregando o Evangelho, falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa primeira viagem que eles estavam fazendo, antes deles irem para Jerusalém, que aqui nesses versículos que eu vou citar, vai falar sobre isso. Depois vocês leem o versículo todo, né, que é do 1 até o 5, que é a palavra que Deus me deu, e depois, se puderem, leiam todo o contexto, leiam o capítulo 15 todo, que vai falar justamente disso que eu vou falar para vocês, irmãos, que estou falando para vocês, amém? Então, aqui então, nessa primeira viagem, né, que é relatado no capítulo 14, de 26 a 28, eu vou citar esses versículos para vocês entenderem com relação à questão deles estarem na Judeia e depois irem para Jerusalém, amém? Depois disso, né, irem para Jerusalém, que é o versículo 2 que eu vou falar. Então vamos lá. 14, de 26 a 28, que diz: e dali navegaram para a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então aqui, irmãos, muitos ouviram o que Paulo e Barnabé estavam evangelizando isso, estavam ouvindo para o povo crer, estavam falando para eles, na verdade, né? Para que o povo cresça na palavra de Deus, da palavra de Deus, que Paulo estava dizendo sobre o próprio Jesus. E, irmãos, é por isso que é dito nesse versículo que eu falei agora, o primeiro versículo, que alguns indivíduos deixaram a Judeia ensinando sobre circuncidar-se, que era uma lei de Moisés para a salvação, mas que nessa questão é um costume e se tornava uma questão de religiosidade, que Jesus ele veio para aqueles que creem nele, e não na questão da lei, da religiosidade, né? E o próprio Cristo ele fazia segundo tudo a vontade do Pai. Então esse primeiro versículo fala sobre isso. A questão de circuncidar, como eu já falei em outras palavras, irmãos, em outras lives, eu falei sobre isso, é a questão da religiosidade. Em você circuncidar ou você ser incircunciso, ou você circuncidar, o importante não é isso. O importante não é essa questão, porque aí vira uma religiosidade. Para você ser só, você precisa circuncidar, você precisa, por exemplo, fazer alguma coisa no corpo. Não precisa, você tem que crer. É a questão que entra exatamente no arrependimento, que Paulo também fala sobre isso. Então é isso que esse versículo primeiro está querendo dizer sobre isso. Paulo, pessoas que estavam lá, para onde estavam, eles estavam falando
que para você ser salvo, você teria que circuncidar, teria que você se circuncidar pela lei de Moisés. Só que a lei de Moisés é uma lei que veio de Deus, só que você não precisa seguir a lei. Siga o que Cristo ensinou, siga o que está na palavra de Deus, o que foi ensinado, o que Jesus ensinou. Esse é o verdadeiro motivo de nós sermos salvos, de viver esse Cristo, viver aprendendo a palavra, mas viver nessa palavra. É isso que Paulo estava querendo falar nesse primeiro versículo, porque as pessoas nesse versículo 14 se agradavam, eles estavam falando da palavra de Deus e eles estavam alegres, vendo o que Deus estava fazendo, tanto com Barnabé como com o próprio Paulo, o próprio Jesus que estava com eles. Então as pessoas que viam estavam felizes com isso. E quando chega nesse versículo, nesse capítulo 15, nesse começo, exatamente isso. Por isso que eles vão para Jerusalém, para mostrar às pessoas que não é isso, para saber, é que você precisa saber conversar, irmãos. Para você saber, tem a diversidade, por exemplo, hoje, em relação a você é de uma doutrina específica, você é de outra, tem. O importante é você viver esse Cristo. Nós cristãos, que a gente vive, e que as igrejas querem pregar o calvinismo ou uma outro segmento, que eu não lembro qual que é, dentro da igreja cristã, o importante não é pregar um ou outro, o importante é pregar Cristo. Pregue, fale de Cristo, fale simplesmente. Sabe algum lugar uma igreja dar uma palavra, dê uma palavra, mas uma palavra de Cristo, não referente ao segmento que a determinada congregação segue. Não é isso que Cristo quer. Amém, irmãos? É exatamente isso que está sendo mostrado, referente a esse primeiro versículo. E entra a questão da acepção de pessoas, que muitas pessoas pregam e não a acepção de pessoas. Jesus odeia a acepção de pessoas. Jesus odeia a religiosidade. E aqui Paulo está falando nas duas questões, porque a circuncisão é a questão de uma religiosidade, a questão de Moisés. Só que as pessoas falavam muito, e os fariseus faziam muito isso, irmãos. É exatamente isso que eu quero falar para vocês, dizer para vocês, irmãos. O versículo 2 aqui ele diz: tendo havido a parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram com esses dois e alguns outros dentre eles subiram a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aqui, irmãos, a questão aqui, isso assim falada, essa parte, que é uma parte, que essa parte toda, que é o que eu falei no começo, ela é toda falada no capítulo 15, da questão de falar da palavra de Deus, da questão daqui de pregar o Evangelho, né? Sair e pregar o Evangelho. Então, esse capítulo 15 todo ele fala sobre isso, ele está indo nas congregações, a partir do capítulo 15 todo fala isso, e que eles iam lá falando a palavra de Deus, pessoas entendiam, e falando isso tanto para os apóstolos, né? Falando não, perdão, irmãos, na verdade eles iam para pregar o Evangelho, e lá, pregando o Evangelho, eram formados presbíteros, eram formadas pessoas de Deus. Era exatamente isso que o apóstolo e o Barnabé estavam fazendo, e que alguns havia uma contradição comum agora no começo desse capítulo, entendeu, irmãos? E outros que eu vou começar a fazer, só que eles souberam ter a questão do, como sempre falo, tempero e sal, chegaram, conversaram, dialogaram. É isso, irmãos, que nos dias de hoje nós cristãos devemos ter esse diálogo, e isso, irmãos, quando nós temos esse diálogo entre as pessoas, para entrar num coeficiente comum, independente da diversidade, das diferenças, entrar no coeficiente comum, mostrar que o importante é Cristo. Então havia o diálogo, e sempre tendo a questão, irmãos, que eu sempre falo, tenham o diálogo, como eu falei agora, e tenham o Espírito Santo para guiar, para te guiar, para que não haja contenda, irmãos, entendeu? Para que não haja contenda dentro da igreja. Então é preciso ter, é o que eu falo, a sabedoria de Deus. Tenham a sabedoria de Deus, tenham esse discernimento de quando estarem em algum lugar falando da palavra de Deus, falem da palavra de Deus, e se vier algum dos irmãos que tem alguma controvérsia, alguma opinião diferente,
chegue e converse. Sim, eu entendo a sua opinião, mas o que Cristo pregava? É saber conversar. Por isso que eu falo, discernimento, a sabedoria de Deus guiando junto, o Espírito Santo caminhando junto. E esse capítulo 15 todo ele fala sobre isso, de termos o discernimento de falar corretamente, né? Deixando o Espírito Santo nos guiar e a sabedoria de Deus nos acompanhando. Tudo junto, tudo dentro do Espírito Santo, que é o próprio Jesus que vai te condicionar a todas essas questões. E aí você não vai criar contendas dentro da igreja. Vão ter pessoas com personalmente diferentes, mas você explicando, elas vão entender. E todos nós vamos vivendo o próprio Cristo, que é o que cada um de devemos pregar. Entendeu, irmãos? Não preguem religiosidade, preguem isso. Então é isso que esse primeiro e segundo versículo, depois leiam os outros versículos que vai até os 5 que Deus me deu, e leiam o capítulo 15 inteiro. Vocês vão ver que todo o capítulo vai falar sobre isso, para que não haja contenda dentro da igreja, entre os líderes e entre até os membros. Tenham esse discernimento para saber deixar o Espírito Santo te guiar. É isso que Paulo fala aqui no começo e no decorrer desse capítulo 15. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês, irmãos. E que qual é a conclusão, baseado nisso que eu disse para vocês, irmãos? Que é, mais uma vez, Paulo ele mostra que a diferença, que as diferenças e opiniões elas existem, mas a partir do momento que há um diálogo entre todos, tendo a sabedoria de Deus e o Espírito Santo nos dando discernimento espiritual, caminharemos todos nesse amor de Cristo, nesse amor de Jesus Cristo. É isso que Ele quer. Então, quando vocês forem em algum lugar, falarem da palavra em alguma outra congregação, irmãos, falem de Cristo. É o que importa. Não importa se ele é calvinista, se ele é arminiano, não importa. O importante é chegar e falar de Cristo. É isso que Ele quer. Porque vira uma religiosidade, e é isso que Ele não quer. É isso que Jesus não quer. Que não tem essa religiosidade. Por isso que há muitas contendas que acontecem dentro da igreja. As pessoas, entre os líderes e até entre os membros e os líderes, não criem contenda. Dê opinião, entre numa discussão saudável, que é a discussão de aprendizado, e use isso para a sua vida. Em que, no final de tudo, todos nós temos que viver o quê? Cristo. É isso. E aí não vai haver essas contendas. Nós sabemos que tem contenda na igreja. Tanto dos membros para com os líderes, dos líderes para com os membros. Mas tenha o discernimento e essa sabedoria para você entender o que está sendo falado e você não entrar em discussão. E sim, você dar a sua opinião e as pessoas compartilharem essa opinião. Todos nós aprenderemos. Mas é aquilo, é Cristo. Simplesmente isso, faz de Cristo. Amém? Então essa que eu quero deixar essa palavra para vocês, irmãos. Mais uma vez eu queria encerrar essa live com vocês em Cristo Jesus, em que mais uma vez reforçando o convite, amanhã nós temos o nosso culto da vitória. Participem, em que uma palavra de vitória é a vitória em Cristo Jesus, que vai edificar a sua vida. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor.